Que o PT está de volta aos momentos mais hilários. Nessa semana, tivemos Mercadante disparando um sem anistia ao ser empossado como presidente do BNDES. Vamos ver o vídeo. O respeito à soberania do voto, às instituições democráticas e à Constituição brasileira é uma exigência fundamental para a nova diretoria do BNDES e para toda a sociedade brasileira. E dessa vez, presidente, sem anistia. E aí, Flávio, que tal? O presidente do BNDES soltando um sem anistia aí. Para começar, Mercadante. Isso aqui já, na verdade, meu comentário inteiro é esse. Para começar, Mercadante, né? Mercadante que essa pessoa, né? A gente tem que lembrar do Pagodeiro Belo sempre. Mercadante, ele não é uma pessoa adorada pelo mercado, ou seja, o nome de uma pessoa não significa uma descrição dessa pessoa. Mercadante na verdade, a gente precisa fazer um comentário um pouco anterior, sempre lembrar disso, né? Quando o Lula começou a falar o que ele iria fazer neste seu terceiro mandato, era sempre um discurso revanchista, que inclusive é um dos temas aqui, né, o artigo do Silvio Navarro, que está nessa edição aqui, né? Discurso completamente revanchista. Ele sempre estava lá falando, olha, eu quero regular a mídia, eu quero prender todo mundo que me prendeu, eu vou perseguir todo mundo, eu não sei mais o que. A gente olhava para aquele negócio e falava, olha, o Lula está vindo aí com um discurso ultra-socialista, sabe? Basicamente, né? E quando a gente falava isso, essa é a teoria da conspiração, você vai ver, isso aí é da boca para fora. Ele vai colocar umas pessoas ótimas lá, vai ser puramente técnico, vai ser praticamente um governo liberal. Agora eu dava bocejo, sabe? Eu gastei a maior parte do meu tempo nessas últimas eleições lendo literatura do Entre Guerras. Eu falei, eu já sei o que vai ser esse negócio, tá muito chato, e isso aí vai ser um governo super socialista. Aí quando colocaram o Mercadante, fala, nossa, quem poderia imaginar uma coisa como essa? Bom, quem poderia imaginar? Todo mundo que sabia a obviedade, exceto a claque jornalista, exceto os intelectuais formados pelas universidades brasileiras, que juram que se eles disserem alguma coisa, aquilo ali vai se tornar realidade por mágica. Mercadante fazendo um discurso falando sobre valor do voto, quando ele está sendo empossado para um banco, imagina, né, sei lá, festa de debutante, olha, nós estamos aqui, né, comemorando os 15 anos aqui de uma pessoa e respeitar o voto é muito importante. Ora, você percebe que causa exatamente a impressão oposta, de que eles, na verdade, não estão querendo respeitar o voto, eles estão querendo impor alguma coisa valendo-se do discurso de voto. Então, quer dizer, esse negócio é completamente disparatado. E ainda falar sem anistia, né? A Cris falou agora há pouco, lembrando que tem sempre esse discurso, né, contra o desencarceramento, pelos direitos humanos dos presos, o Brasil prende demais. E a gente sempre avisa aqui também que todo esse discurso coitadista penal, ele vem acompanhado, sempre inevitavelmente, de colocar todas as pessoas inocentes na cadeia. Então agora a tia do Zap na cadeia e todo o resto é coitadista penal. Terrorista que eles defendiam, que boa parte dessa turma aí era um pouquinho antes da ditadura e durante a ditadura, eles querem anistia. Agora, se alguém vai lá e fala assim, olha, eu não gostei muito da apuração, aqui parece que teve alguns erros, aí é sem anistia e aí é cadeia geral para todo mundo. Isso quando você está sendo empossado por um banco. Olha só que coisa linda. Fabio, Mercadante falando em sem anistia, ele mesmo que falou em abrir as torneiras aí do BNDES para países amigos, leia-se aí ditaduras, Venezuela, Cuba, que deram um calote já de mais de 500 milhões de dólares no Brasil, né? É tão ridículo a gente ouvir esse sem anistia. Porque quem teve anistia, na verdade, no Brasil foi o pessoal lá da ditadura militar. E agora eles ficam pregando isso sem anistia porque o presidente Bolsonaro concedeu a graça, né, para o Daniel Silveira e ficam dizendo que vão prender pessoas sem mesmo nem tipificar, né, condutas, e aí já estão pregando a fase lá final que será sem anistia, como se alguém precisasse do perdão do ó rei, ó suntuoso, majestade, digníssimo Lula da Silva, né? Então, realmente dar na nossa cara
como se a gente não tivesse o mínimo de inteligência e realmente isso na posse do discurso do banco, né, que é um banco nacional de desenvolvimento. Então, realmente, a agenda do Lula e de seus asseclas está assim, se você fosse um argentino, talvez você ficasse feliz, porque ele só fala dos direitos da Venezuela. Hoje ele, né, foi também para... Eu sei que eu estou mudando de assunto, mas faz parte do mesmo, porque é a bandeira ideológica que está na frente de tudo. Mas ele está nos Estados Unidos falando do quê? Das pautas ideológicas. Ele está nos Estados Unidos falando do direito que Cuba tem que reaver, né, sua autonomia econômica, então que também o BNDES tem que financiar as ditaduras esquerdistas, assim como o governo em decadência, infelizmente, argentino, e já tirou o financiamento do pessoal do agro, que se recorria ao BNDES e que não era inadimplente. Então, você vê realmente, são grandes absurdos, tanto nas falas, quanto nos atos e nos resultados. Não tem como esperar nada de bom. Agora, esse sem anistia, eu diria que talvez essa palavra seja um espelho do futuro que virá pela frente. E aí, Cris, também quero te ouvir aí a esse respeito, essa fala, declaração de Aloysio Mercadante. O que chama atenção realmente é o sem anistia, que não só ele, como um bando de idiotas úteis tem repetido ultimamente, como se as pessoas presas fossem todas criminosas, como se tivessem tido direito ao devido processo legal, como se tivesse transitado em julgado, né, como se tivesse sido feito o trâmite todo legal. Nada disso foi feito. Então, como é que vai se falar de anistia contra pessoas que sequer cometeram crime e que, embora estejam presas, vão no futuro merecer indenização do Estado, desse Estado aí que está prendendo ilegalmente? Então, nós vamos ter que pagar no futuro para essas pessoas. E eu digo, pago com prazer. Quem foi injustamente preso precisa ser indenizado. Mas não tenho prazer nenhum em saber que do dinheiro dos meus impostos, de todos nós, vai grana para o bolso da guerrilheira Dilma Rousseff, que era assaltante de banco nos anos 60, ou de José Dirceu, que também praticava guerrilha armada. José Dirceu estava preso e foi trocado por um embaixador americano que foi sequestrado por essa turma que hoje está aí no poder. Então, esses foram anistiados porque os governos, após o regime militar, foram condescendentes, porque eles eram bandidos, mas foram, sim, presos e torturados na prisão, alguns deles, inclusive, exilados, famílias de pessoas que desapareceram, sim, que aí houve crime por parte do governo da época, esses precisaram de indenização. Agora, guerrilheiro armado está recebendo anistia aí 30, 40 mil por mês, sapateando na nossa cara e vem gritar sem anistia no nosso ouvido, no ouvido de gente que não cometeu um único crime, apenas porque tem falado, sido crítico contra o atual governo, e é legítimo fazer críticas, é necessário, aliás. Então não dá para engolir, não. E vamos lembrar, né, o Mercadante só está onde está porque o atual governo, no momento da transação ali, né, anterior à posse, fez um monte de negociata e conseguiu aprovar uma mudança na lei das estatais para encaixar Mercadante no BNDES, senão não poderia estar lá. Então, tudo que envolve esse governo é nebuloso, no mínimo nebuloso, né, para não dizer coisa mais grave. E aí vem gritar sem anistia, não dá para tolerar, não.